A gente tá aqui nesse comecinho de finalzinho de ano, e eu já tô vendo muita gente comentar sobre como que estão as escolhas, estão querendo deixar mais redondinho esse fim de ano, organizar mais a sua vida. É importante que a gente possa separar quais são as expectativas do mundo, das outras pessoas, das nossas expectativas. E o nosso papo hoje é justamente sobre isso, né? Hoje o nosso tema é como se escutar no meio da expectativa de todo mundo. E eu quero começar trazendo uma provocação. Você já sentiu aquele silêncio pesado, aquele vazio desconfortável, depois de parar de agradar alguém? Que a gente recebe muitas informações agora sobre como se empoderar, como a gente pode se posicionar, como a gente pode se autoafirmar. Aprenda a dizer não, fale o que você pensa, comece a colocar limites. A gente sim, tem mais informações agora nas redes sociais, tem sempre alguém falando nos vídeos, sempre nos livros de autoconhecimento. E aí, depois quando a gente para de buscar essa avaliação das outras pessoas, a validação das outras pessoas, como é que fica, né? Como é que fica a nossa vida? O que acontece? Quando a gente decide deixar de lado um pouco o que esperam de nós, tudo fica um pouquinho mais quieto, né? Só que ao mesmo tempo, pode ser que fique mais confuso. E aí começam a aparecer aquelas perguntas que parecem simples, mas não são. São aquelas perguntas que fazem a gente pensar um pouco mais, que a gente tem que parar, sair do automático e olhar pra gente. Quero agora. Quem sou eu quando eu não estou tentando agradar ninguém? E essa é uma das maiores dificuldades para muitas mulheres, especialmente para quem cresceu ouvindo que deveria ser, o que deveria ser, como deveria agir, como a vida deve ser, o que precisava escolher para ser bem-sucedida, para ser amada, para ser desejada, para ser querida, para ter uma vida feliz. Alguém já sentiu essa confusão depois de parar de agradar alguém? Ou parar de agradar todo mundo? Às vezes a gente tem essa expectativa, né, de querer agradar todo mundo, de buscar, de alguma maneira, fazer tudo certinho pro outro, corresponder àquela narrativa que diz que a gente tem que fazer isso ou aquilo de certa forma. Então, eu te convido a pensar um pouquinho sobre isso hoje. E se você quiser compartilhar aqui nos comentários, vai ser ótimo saber um pouquinho mais de como isso está sendo na sua vida. Sabe, a gente escuta desde cedo sobre padrões, normas, ideias de sucesso, aparência e sobre como a gente deve se portar. Seja na família, amigos, com os professores, parceiros, todo mundo parece ter uma opinião sobre como a gente deve ser ou aquilo que a gente deve escolher. Quantas vezes você já fez uma escolha pensando primeiro em quem iria aprovar, quem queria gostar, quem queria aceitar, e não necessariamente no que você queria? Você já parou para pensar aí? Talvez tenha sido na carreira, no amor, ou até nas pequenas decisões do dia a dia. Essas expectativas externas podem ser muito fortes. Elas acabam virando regra dentro da gente. Elas acabam virando como se fosse um manualzinho de como a gente deve caminhar pela vida, de como a gente deve caminhar pelos nossos relacionamentos, de como a gente deve se escolher na nossa carreira. Às vezes a gente já não sabe mais se o desejo é nosso, ou se é um desejo nosso de verdade, ou se é só um eco daquilo que a gente ouviu. Mesmo que seja das pessoas que a gente ama, elas têm uma visão da vida, elas têm sentimentos sobre a vida, emoções sobre a vida, e elas decidem a partir da experiência delas. Por isso que é tão difícil, né, a gente decidir a nossa vida a partir do olhar do outro. E a gente vai olhar um pouquinho mais como fazer essa divisão, como pensar um pouquinho mais, que não é um isolamento, mas uma forma de também se colocar na sua própria história. Porque chega um momento de tensão entre aquilo que a gente quer seguir e aquilo que esperam da gente. E é nesse momento de tensão que é doloroso, pode ser desconfortável, que aí a gente precisa escolher, né? A gente precisa se ouvir,
E escolhendo ou não as expectativas dos outros, atender essas expectativas, não é garantido que vá dar certo. Talvez parece que vai dar quando a gente escolhe a partir do outro. Porque o outro já fez, o outro disse que tá ok, o outro até traz uma certa certeza. Dá um friozinho na barriga quando a gente vai escolher por nós. Porque não, talvez ninguém caminhou daquele jeito, ninguém escolheu daquele jeito. Mas arrisco nas duas formas. A gente está falando de possibilidades, não de certezas quando a gente escolhe alguma coisa para nós. Quando a gente começa a dizer não, seja para situações que não encaixam mais ou para padrões que já não fazem sentido, surge esse silêncio estranho aqui dentro, nos nossos pensamentos. Parece que o barulho externo diminuiu, mas o barulho interno ele começa a aumentar. Aí vem a dúvida, vem o medo, vem a confusão, mas também aparece um novo tipo de coragem. Tem que se lembrar de um momento em que você preferiu se escutar, mesmo sabendo que não ia agradar. Será que você já se experimentou? A ser um pouquinho rebelde, meio desobediente? Essa lembrança pode ser de agora, mas também pode ser em outro momento. Que momento será que eu escolhi por mim? O que foi depois? Como é que eu me senti? É nesse espaço, assim, de dúvida que começa o autoconhecimento. É aí que finalmente o momento de perceber que a vida está realmente acontecendo com a nossa presença. É aí que a gente percebe que a gente está presente mesmo na nossa vida. Quantas vezes você já disse sim, querendo dizer não, e depois sentiu irritação, cansaço, ou até mesmo dor? Às vezes o corpo segura tanta tensão por a gente tentar agradar ou corresponder que fica até difícil de relaxar. Às vezes o corpo, ele mostra pra gente aquilo que a gente não tá conseguindo identificar. Pede para que a gente olhe para nós. E a gente vai um pouco além do racional, do pensamento. A gente vai um pouquinho mais no sentir. Às vezes é uma dor de barriga antes de encontrar alguém. Às vezes é um nozinho na garganta numa reunião. É uma exaustão no domingo à noite, só porque a semana tá começando e ela já parece não ser sua. Esses sinais são, na verdade, convites pra gente se escutar de verdade. Talvez, para essa semana, uma sugestão seja tentar perceber um sinal físico, pequeno ou até grande, que mostra que a gente não está se escutando, que a gente está desconfortável ali, que a gente fala um não querendo dizer sim, eu falo um sim querendo dizer não. Que aquele tipo de vida que falaram que eu tenho que ter, parece que eu não tô cabendo aqui nessa caixinha. Sou muito para ela. E vale, né, a gente destacar que se escutar não significa se isolar. Não é se fechar, não é ficar só na sua bolha, não é conversar com as pessoas, deixar de compartilhar a vida, não é buscar aprender com a experiência dos outros também. Mas é no sentido de considerar a sua. Não é bancar a super mulher e fazer tudo. Na verdade, é sobre assumir uma responsabilidade que é bonita, mas também é um pouco difícil, que é cuidar do que faz sentido pra gente. A gente pode deixar nas mãos dos outros, sim. Mas algo tão delicado, né? Deixar a gente. Algo tão importante nas mãos da outra pessoa. É olhar para dentro antes de buscar uma resposta fora. Uma resposta pronta. E olhar para dentro não no sentido de que tem algo guardadinho aqui dentro. Mas aquilo que. Olhar para nossa própria trajetória. Olhar para nossa própria experiência. Nossa própria visão das coisas. Aquilo que a gente chama de intuição, na verdade, é um conjunto de experiências que a gente vai criando ao errar, ao acertar, ao caminhar, ao ir com medo mesmo, ao recuar quando é preciso recuar. Às vezes a dificuldade de escutar vem da falta de silêncio, do excesso de opinião externa. Seja de pessoas, seja daquilo que a gente consome nas redes sociais,
seja de tanto de estímulos que a gente tem na nossa sociedade agora. Então, muitas vezes a gente precisa do silêncio. Às vezes a gente não gosta muito do silêncio, a gente não gosta muito do tédio. Muitas vezes nas sessões eu tenho que falar com as minhas pacientes sobre o tédio. A gente tem que conversar sobre esse tédio, conversar sobre aquela sensação de, poxa, agora não tem nada para preencher meu dia, meu horário aqui. Eu quero colocar alguma coisa aqui, eu não ficar só pensando na vida. A gente tem que ter esse momento de pensar na vida, porque senão ela vai passando e a gente não escolhe ela, né? Ou a gente não tem uma margem ali de presença nela.